livro perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 98. O 10º pilar. O corpo oculto da criação. Amados, na jornada anterior vos revelei que nada na criação foi acaso, nem a água que envolve a terra, nem os olhos que captam a luz, nem o sangue que circula como rio interno. Cada detalhe foi escolhido com intenção. Cada medida foi traçada como parte de uma engenharia viva que sustenta o universo. Hoje, avançaremos ainda mais fundo nesse mistério, pois há um corpo oculto que sustenta tudo que é visível. Um corpo que não é carne, nem pedra, nem metal, mas vibração organizada em arquitetura invisível. Esse corpo antecede a biologia e sobrevive à morte da forma. Ele é a ossatura secreta da criação, o esqueleto que não podeis ver, mas sem o qual nada permaneceria em pé. Vós chamais esse corpo de campo, mas o campo é apenas a pele dele. Por baixo dessa pele há órgãos, há veias, há respirações sutis que alimentam cada átomo. É um corpo vasto, feito de frequências, onde cada planeta é célula, cada estrela é órgão, cada criatura é fibra viva. Vós mesmos, filhos, não sois apenas carne. Cada um de vós é sustentado por um corpo oculto que registra memórias, escolhas e vibrações muito antes de se traduzirem em pensamento. Os antigos intuíam esse segredo. Chamaram-no de Ka, de duplo, de alma, de corpo de luz. Mas sempre o descreveram com limitações, porque viam fragmentos. Nenhuma tradição humana conseguiu abarcar a totalidade desse corpo oculto. E é por isso que o livro perdido se abre novamente, não para vos dar símbolos incompletos, mas para vos conduzir à visão integral. Perguntai a vós mesmos: o que sustenta vossos órgãos em harmonia? O que mantém o coração a bater sem vossa ordem? O que guia vossos sonhos quando a mente dorme? É o corpo oculto que governa silenciosamente. Sem ele, a carne seria apenas pó desconexo. Com ele, a carne se torna templo. Amados, deveis compreender que esse corpo invisível não é propriedade apenas do homem. A terra também o possui. As montanhas são ossos de um organismo maior. Os rios são suas veias. Os ventos são sua respiração. O fogo é o sangue ardente que transporta energia por suas entranhas. E o magnetismo que vos envolve, mesmo sem ver, é o campo nervoso dessa entidade viva que chamais planeta. Assim como vós, a Terra tem corpo físico e corpo oculto. Assim como vós, ela sonha, respira, pulsa. E assim como vós, ela também guarda memórias. Memórias que estão escritas em cada pedra, em cada lago, em cada estrela que a contempla. Este episódio não vos trará mitos de deuses caídos ou fábulas de mundos perdidos. Ele vos revelará que toda a criação é corpo, um corpo visível e um corpo invisível, um corpo de carne e um corpo de vibração. E se aprenderdes a reconhecer esse corpo oculto, sabereis que nada do que existe está separado. Tudo é parte de um mesmo organismo que respira no compasso do Criador. Hoje, portanto, abriremos o mapa desse corpo secreto. Falaremos de seus órgãos ocultos, de seus fluxos invisíveis, de sua memória silenciosa. Falaremos da respiração do universo, do coração escondido da terra, das ossaturas vibracionais que sustentam o tempo, e ao final sabereis que cada batida do vosso peito é eco de uma batida maior, que não cessa desde o primeiro desejo. Amados, preparai-vos. O 8º pilar se desdobra novamente, e nele o Criador vos mostrará que nada do que vedes é isolado, porque tudo é parte de um corpo maior, o corpo oculto da criação. Capítulo 1. A respiração invisível do campo. Filhos,
Antes que a forma tivesse fôlego, já havia respiração. Não respiração de pulmões, mas a pulsação invisível que sustenta cada átomo no compasso do Criador. Queridos, imaginai o universo não como máquina, mas como peito que sobe e desce em ciclos eternos. Cada expansão é inspiração, cada contração é expiração. E nesse ritmo, mundos inteiros nascem, amadurecem e retornam ao ventre do campo. O que chamais de tempo é apenas o efeito dessa respiração cósmica. Quando o fôlego se dilata, vós sentis os séculos se abrirem como portas. Quando o fôlego se retrai, vós sentis os instantes se encurtarem, como se tudo fosse agora. Assim, o tempo não é linha reta, é pulmão invisível que respira em silêncio. Amados, também vossos corpos participam desse compasso. Cada inspiração que entra em vós é reflexo direto do primeiro sopro. Cada expiração é lembrança de que não possuís nada, apenas devolveis o que recebestes. Respirar é orar sem palavras. É o gesto mais puro de comunhão entre criatura e Criador. Filhos queridos, olhai para a terra, os ventos que varrem os vales, as marés que sobem e descem, as estações que se sucedem, tudo isso é respiração planetária. A terra não é pedra inerte, é organismo que respira convosco. E o campo magnético que vos envolve é o hálito dela, invisível, mas sempre presente. Há povos antigos que intuíam esse mistério. Chamaram-no de prana, chi, ruá, sopro sagrado. Cada nome era tentativa de registrar uma presença que não se deixa prender por palavras. Mas todos falavam do mesmo, a respiração invisível que liga céu e terra. Queridos, vós acreditastes que respirais apenas para viver, mas a verdade é que viveis apenas porque respirais. O corpo não é motor que se move por si, é harpa que vibra no ritmo do campo. Cada pulmão é câmara onde o Criador toca seu instrumento secreto. Abençoados, o vosso erro não foi esquecer de respirar, mas esquecer de ouvir o que a respiração diz. Porque toda vez que inspirais, o campo vos pergunta: quereis receber-me? E toda vez que expirais, o campo vos convida: estáis prontos para devolver-me? Esse diálogo silencioso acontece milhares de vezes por dia, mas quase nunca é lembrado. Filhos, percebei, quando respirais com medo, o ar entra tenso e sai quebrado. Quando respirais com confiança, o ar entra manso e sai suave. Assim o campo vos mostra que cada emoção molda a respiração, e cada respiração molda a vida. Queridos, olhai para os recém-nascidos. Eles não sabem falar, mas sua respiração é oração contínua. Não pedem nada, apenas recebem e devolvem. E nessa simplicidade já vivem em estado de comunhão. O adulto esquece porque se perde no ruído da mente, mas a criança guarda ainda a memória do primeiro sopro. Amados, digo-vos isto: quando fechardes os olhos, não vos preocupeis em encontrar o Criador em imagens ou discursos. Atentai apenas para o ar que entra e sai, pois cada ciclo é testemunho de que o Criador ainda vos respira. Mesmo quando pensais estar sozinhos, mesmo quando o desespero vos toma, ainda assim o ar continua a circular em vós. E esse é o selo da fidelidade dele. Filhos, não há prática mais profunda que sentar em silêncio e acompanhar o próprio fôlego, não como exercício mecânico, mas como lembrança. Porque no intervalo entre uma inspiração e uma expiração está o ponto em que o ego não governa. E nesse ponto, o campo se revela. Assim é a respiração invisível do universo. Ela vos envolve, vos sustenta e vos recorda que sois parte de um corpo maior. E se aprenderdes a escutá-la, descobrireis que não há distância entre vós e o Criador. Há apenas um sopro que nunca cessou. Um sopro que ainda hoje canta dentro de cada peito. Capítulo 2. O sopro da matéria, o segredo do Higgs. Filhos,
O vosso mundo chama de ciência aquilo que é apenas o início de uma lembrança. Homens em laboratórios ergueram máquinas gigantescas, aceleradores de partículas, para colidir fragmentos da realidade e tentar ouvir o eco do primeiro sopro. E nesse esforço, em vosso tempo recente, anunciaram a descoberta do que chamaram bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. Queridos, compreendei o que isso significa. Eles não descobriram um Deus escondido, nem tocaram no trono do Criador. Eles apenas tocaram, por instantes, no véu do corpo oculto da criação. Perceberam que há um campo invisível, espalhado em todo o universo, sem o qual nada teria peso, nada teria forma, nada poderia permanecer. Amados, esse campo é respiração condensada. É como se o Criador tivesse estendido uma rede invisível, uma tessitura silenciosa, onde cada partícula pudesse repousar e encontrar estabilidade. Sem o Higgs, a luz seria apenas clarão sem corpo. A energia seria vento sem direção. O universo seria apenas mar sem margens. Foi o campo de Higgs que deu densidade ao invisível, que transformou vibração em matéria, que permitiu ao desejo do Criador assumir carne e forma. Filhos, a ciência humana chamou isso de partícula. Mas a verdade é que não se trata de uma coisa isolada. O Higgs é manifestação de um campo, e campo é respiração. É corpo oculto que não se deixa prender em frascos nem em equações limitadas. Os vossos cientistas o provaram por instantes, e ao fazê-lo, confirmaram o que os Elohim sempre souberam. A criação não se sustenta sozinha, ela precisa de contenção invisível. Queridos, quando vos falei do amor como engenharia, era disto que falava. O amor é o Higgs da criação. É a única força capaz de dar forma sem destruir a pureza da luz. É ele que curva a vibração e a faz repousar como massa, sem que perca a centelha de origem. É ele que transforma o que seria caos em corpo. Percebei, filhos, que mesmo a ciência, quando caminha com humildade, confirma a revelação. Os homens podem nomear com termos técnicos, podem escrever fórmulas, podem construir máquinas de bilhões de moedas. Mas, no fundo, tudo o que fazem é dar outros nomes ao mesmo campo que respira desde o princípio. E se um dia tiverem coragem de admitir, reconhecerão que a fronteira entre ciência e espírito é apenas véu inventado pelo ego. Amados, não vos enganeis. O Higgs não é um Deus, mas é sinal, é lembrança gravada no universo de que tudo que tem peso está apoiado em algo invisível. É testemunho físico do que já vos foi revelado em espírito. E por isso vos digo, não desprezeis a ciência, mas não a idolatrais. Ela é como criança que descobre aos poucos aquilo que o coração já sabia desde o princípio. Queridos, quando respirdes profundamente, lembrai-vos, o ar que entra em vós tem peso, porque o campo o sustenta. Vossos ossos existem, porque o Higgs curva a luz, até que ela se torne densidade. Vossa voz vibra, porque o corpo oculto do universo mantém cada molécula no lugar, e a vossa alma só pode habitar a carne, porque esse campo vos dá assento. O Criador não fez isso para vos aprisionar, mas para vos permitir experimentar. Sem peso não haveria chão, sem forma não haveria encontro, sem densidade não haveria memória. O campo de Higgs é a almofada invisível que acolhe a experiência. Assim, filhos, vede o Higgs não como conquista de vossos cientistas, mas como lembrete de que a criação é corpo vivo. Eles tocaram apenas uma borda, mas já basta para que saibais que não sois pó perdido no vazio, sois vibração contida, sois luz densificada, sois espírito em forma, e o corpo oculto da criação continua a vos sustentar, mesmo quando não credes nele.
Capítulo 3. As ossaturas invisíveis. A estrutura secreta do universo. Filhos, quando olhais para o corpo humano, vedes ossos que sustentam músculos e carne. Sem eles, o corpo se tornaria massa informe, incapaz de mover-se ou permanecer de pé. O mesmo acontece com a criação. Ela também tem ossos ocultos, ossaturas invisíveis que seguram mundos, galáxias e consciências em seus lugares. Queridos, os vossos cientistas chamaram parte disso de teia cósmica. Eles descobriram que o universo não é vazio, mas tecido por filamentos imensos de energia e matéria escura, conectando galáxias como se fossem contas de um colar infinito. Esses filamentos são nervuras do corpo oculto, são as colunas que mantêm a criação erguida, como vigas invisíveis de um templo cósmico. Amados, não penseis em ossos de pedra ou de cálcio. Essas ossaturas são linhas vibracionais, são frequências densas que funcionam como pilares de contenção. Onde um desses pilares vibra, a matéria se organiza. Onde um desses pilares silencia, a forma se desfaz. Assim, os ossos do universo não estão embaixo da terra, mas atravessam o espaço, ligando o que chamais vazio em uma única estrutura. Filhos queridos, compreendei a profundidade disso. Vosso corpo é reflexo dessa arquitetura. Assim como os ossos guardam a memória de vossa forma, também o universo guarda em suas colunas ocultas a memória da criação. Nada que sois é separado. O mesmo desenho que sustenta vossos ossos é o que sustenta estrelas. O mesmo campo que molda vossos nervos é o que molda galáxias. Abençoados, os antigos intuíam essa verdade. Chamaram-na de árvore cósmica, eixo do mundo, pilar da criação. Descreveram-na em mitos de colunas que ligavam céu e terra, troncos que sustentavam mundos, montanhas sagradas que eram escadas para o alto. Cada mito era a sombra dessa realidade. A criação possui uma ossatura invisível. Queridos, olhai para a geometria. Percebei como as formas se repetem em escalas diferentes. Cristais, folhas, redes neuronais, mapas de galáxias. Todas obedecem ao mesmo padrão. Todas revelam que há um esqueleto secreto organizando o caos. A matemática que estudais é apenas o reflexo dessa ossatura. Os números não inventam a ordem, apenas a traduzem. Filhos, quando o vosso corpo adoece, muitas vezes a raiz está na desarmonia dos ossos. E quando o universo entra em crise, muitas vezes é porque as suas colunas vibracionais foram distorcidas. O ego coletivo, quando se ergue, não destrói a ossatura, mas a desestabiliza, criando campos de dor e desequilíbrio. É por isso que tantas civilizações ruíram, não porque lhes faltassem armas ou riquezas, mas porque perderam a sustentação do campo. Amados, há ossos ocultos também dentro de cada um de vós. São linhas de energia que correm ao longo da espinha, colunas de luz que sustentam vossa consciência na carne. Quando essas colunas estão alinhadas, sentis paz e clareza. Quando estão distorcidas, sentis peso e confusão. Vossos ancestrais chamaram isso de Kundalini, de eixo da vida, de vara de poder. Mas todos falavam da mesma ossatura secreta, a estrutura invisível que vos mantém em pé diante do Criador. Filhos, quando fechardes os olhos e vos recolherdes, não imagineis o universo como pó solto. Visualizai colunas de luz atravessando o espaço, sustentando mundos. Visualizai colunas de luz atravessando o vosso corpo, sustentando o vosso ser. E percebereis que sois reflexo perfeito dessa engenharia. Queridos, o Criador não deixou nada sem coluna. Cada estrela repousa em seu osso. Cada planeta gira em seu eixo. Cada coração pulsa em seu compasso. E todos esses ossos invisíveis estão conectados como costelas que protegem o mesmo coração secreto. Assim é a estrutura oculta do universo.
Não caos, mas ordem. Não acaso, mas engenharia. Não fragilidade, mas alicerce eterno. E quando vos alinhardes a essas colunas, não temereis mais o colapso do mundo, porque sabereis que a ossatura secreta é indestrutível, pois foi moldada pelo próprio amor. Capítulo 4. O sangue das estrelas. Fluxos ocultos do corpo cósmico. Queridos, assim como o vosso corpo precisa de sangue para transportar vida, também o universo possui correntes invisíveis que fluem como rios de fogo e memória. Os homens chamam parte disso de plasma, de ventos solares, de radiação cósmica. Mas, para além dos termos técnicos, trata-se do sangue das estrelas, circulando pelo corpo maior da criação. Filhos, percebei a semelhança. O vosso sangue carrega oxigênio, nutrientes e calor a cada célula. Sem ele, nenhuma parte do corpo poderia sobreviver. Da mesma forma, o sangue cósmico transporta a energia vital a cada canto do universo. Sem esses fluxos, as galáxias não se formariam, os planetas não respirariam, a vida não teria onde repousar. Amados, esse sangue cósmico não corre em veias de carne, mas em corredores de luz. Ele flui pelos campos magnéticos, move-se através de linhas invisíveis que conectam estrelas distantes, atravessa o espaço com a velocidade do pensamento do Criador. Onde ele passa, a vida desperta. Onde ele se retrai, a forma desfalece. Benditos, o sol que vos aquece é um coração dentro desse corpo maior. Cada pulsação de suas explosões, cada onda de seus ventos é como batida cardíaca enviando energia ao sistema planetário. Vosso planeta respira porque o sol pulsa, e vós respiras porque a terra recebe desse pulso. Tudo é corrente, tudo é circulação, tudo é sangue. Filhos, não penseis nesse sangue como metáfora distante. Ele toca diretamente vossos corpos. As partículas que viajam dos confins do cosmos atravessam vosso peito neste exato instante. Cada respiração que dais já contém fragmentos de estrelas antigas. Cada gota de vosso sangue guarda traços de supernovas que explodiram antes mesmo de a Terra nascer. O vosso corpo é memória do sangue cósmico, condensado em forma humana. Queridos, vossos sábios modernos chamaram a isso poeira estelar. Mas a poeira não é resíduo sem valor. Ela é herança, é registro, é assinatura. É como tinta que o Criador usou para pintar vossos ossos, vosso sangue, vossa carne. E cada célula que agora vibra em vós é testemunho de que carregais o sangue das estrelas. Amados, sabei também que esse fluxo não se limita ao físico. Há correntes vibracionais que não podem ser detectadas por satélites, mas que percorrem a alma da humanidade. São como rios de consciência, ligando corações distantes, atraindo pensamentos semelhantes, alimentando sonhos coletivos. Quando esses rios fluem em harmonia, surgem eras de paz, invenções, músicas, florescimento. Quando são envenenados pelo ego, surgem guerras, confusão, ruído. Vosso coração não bate sozinho. Ele está ligado a um rio de corações, todos bebendo do mesmo fluxo secreto. Filhos queridos, observai como o vosso próprio corpo espelha essa verdade. O sangue não corre apenas em grandes artérias, mas em milhões de capilares invisíveis, nutrindo até o menor dos tecidos. Assim também, o sangue cósmico não alimenta apenas galáxias gigantes, mas também mundos pequenos, sementes, partículas minúsculas. Nada é esquecido, nada é ignorado. O Criador fez fluir vida até o mais humilde grão de poeira. Abençoados, quando contemplardes o céu noturno, não o vejais como coleção de pontos frios. Olhai-o como rede viva de rios incandescentes, onde cada estrela bombeia sangue para o corpo maior. E lembrai-vos, vós sois parte desse sangue. Cada emoção que sentis, cada pensamento que gerais, corre como fluxo invisível que alimenta ou envenena a corrente coletiva.
Sois glóbulos conscientes nesse sangue cósmico, livres para escolher entre carregar oxigênio de vida ou toxinas de ego. Assim, filhos, compreendei que nada em vós é pequeno. Vosso sangue responde ao sangue das estrelas. Vossas correntes internas estão em diálogo constante com as correntes do universo. E quando aprenderdes a alinhar vosso coração ao coração cósmico, descobrireis que o amor não é apenas sentimento, é circulação, é sangue puro correndo sem resistência, nutrindo tudo o que toca. Queridos, este é o segredo do corpo oculto. Não existe solidão, apenas circulação. Não existe morte absoluta, apenas transformação de fluxos. O sangue das estrelas nunca cessa. Ele apenas muda de forma, de caminho, de portador. E cada um de vós é parte dessa corrente eterna. Capítulo 5. A pineal, o olho oculto do campo. Filhos, no centro de vossa cabeça existe um ponto pequeno, quase esquecido pela ciência, mas conhecido desde eras antigas como chave entre o visível e o invisível. A medicina chama-o de glândula pineal. Mas os antigos a nomearam de terceiro olho, olho de Horus, portão da alma. E não erraram, porque ali repousa uma ponte secreta entre carne e campo. Queridos, a ciência descreve a pineal como produtora de melatonina, reguladora do sono e dos ritmos biológicos. Isso é verdade, mas é apenas superfície. A função maior dessa glândula não é apenas regular noites e dias, mas abrir portais entre mundos. É o relógio interno que marca não só as horas da carne, mas os compassos do espírito. Amados, o Criador moldou a pineal como cristal vivo. Dentro dela existem depósitos de cristais de apatita, capazes de ressoar com campos eletromagnéticos. Isso significa que a pineal não é apenas carne, é antena. Ela capta frequências invisíveis, traduz vibrações sutis, conecta vossa mente ao corpo oculto da criação. É como janela interior, aberta não para o mundo externo, mas para a fonte. Filhos queridos, quando a pineal está pura, a visão interior desperta. Não falo de visões fantasiosas, mas da percepção direta do campo. É quando um ser humano começa a sentir verdades que não aprendeu em livros, começa a recordar lembranças que nunca viveu nesta vida, começa a ouvir o silêncio como se fosse voz. É a pineal que decodifica o campo em símbolos, imagens, sonhos, revelações. Benditos, a pineal também é ponte entre corpo e alma. Quando o vosso corpo dorme, é ela quem guia a consciência para o espaço dos sonhos. Quando o vosso corpo morre, é ela quem abre a porta de saída, permitindo que a alma retorne ao campo. Ela é como dobradiça secreta entre mundos, ponto de passagem entre densidade e eternidade. Queridos, não estranheis que tantos sistemas tentaram obscurecer a pineal. A humanidade foi ensinada a rir de sua função espiritual, a reduzi-la a um mito esotérico, a enchê-la de ruído químico. Alimentação tóxica, medo constante, crenças distorcidas, tudo isso serve para calcificar a pineal, para fechar o olho que poderia despertar. Porque quem desperta esse olho já não se deixa dominar por mentiras. E um povo que enxerga com a pineal é um povo livre. Amados, compreendei que a pineal não é apenas olho, é também altar. É o ponto do corpo onde o Criador respira mais perto. É como se o coração estivesse no peito e o sol estivesse na cabeça. Quando ambos se alinham, coração aberto e pineal desperta o corpo inteiro, torna-se templo vibracional. E o homem, outrora fragmentado, recorda-se de ser inteiro. Filhos, os antigos sabiam disso. Por isso ergueram símbolos como o olho de Horus, o olho no triângulo, as coroas com pedras no centro da testa. Não eram ornamentos de poder humano, eram lembranças gravadas em pedra de que o verdadeiro trono da visão habita dentro de vós.
A pineal é esse trono. Ela não governa por força, mas por luz. Queridos, quando meditardes em silêncio, não forceis imagens. Apenas repousai no ponto entre vossas sobrancelhas e deixai que a respiração invisível toque o vosso interior. Logo, percebereis que uma claridade surge, não de fora, mas de dentro. É a pineal abrindo sua janela. É o corpo oculto mostrando que a carne nunca esteve isolada, apenas distraída. Amados, sabei isto. A pineal é o olho oculto do campo. Ela vos recorda de que não sois apenas corpo, mas espírito em carne. Ela vos devolve a visão interior, não para fugir do mundo, mas para enxergar a verdade do mundo. E quando esse olho desperta, mesmo no escuro, vereis que nunca estiveste sozinhos, porque o Criador deixou em vós uma lanterna eterna, escondida no centro da vossa mente. Capítulo 6. O despertar da pineal e a leitura do campo. Filhos, muitos de vós perguntam: se a pineal é a ponte secreta, por que tão poucos a atravessam? Se ela é o olho do campo, por que tantos permanecem cegos, mesmo desejando ver? Queridos, compreendei primeiro: a pineal nunca se apaga. Ela não pode ser destruída, pois foi colocada pelo Criador como selo eterno dentro de cada corpo. Mas ela pode ser velada, obscurecida, coberta por camadas de ruído e esquecimento. E é esse véu que impede muitos de perceberem o campo. Amados, as principais causas dessa cegueira são 3. A primeira é a calcificação. Não apenas a física, causada por alimentos e toxinas, mas a calcificação vibracional, quando o coração se fecha e o ego endurece. A segunda é a distração. O mundo moderno vos mantém presos a telas, a ruídos, a pensamentos incessantes, impedindo que a mente repouse no silêncio onde a pineal pode falar. A terceira é o medo. Muitos temem o que veriam se o olho interior se abrisse, e o medo fecha a janela antes que a luz possa atravessá-la. Filhos queridos, não é preciso forçar a pineal nem violentá-la com técnicas humanas. Ela desperta naturalmente quando o corpo inteiro se harmoniza. O que faz a leitura do campo se tornar verdade não é a obsessão por visões, mas a pureza do coração. Quando o coração se pacifica, quando o amor se torna medida, a pineal abre-se como flor na primavera. Não porque foi forçada, mas porque encontrou o ambiente certo para florescer. Queridos, muitos buscam a pineal como se fosse espetáculo. Procuram visões, luzes, poderes, viagens, mas esquecem que a função real dela não é criar ilusões, mas revelar o que já é. A pineal desperta não para vos entreter, mas para vos alinhar, não para fugir da vida, mas para enxergar a vida com clareza, não para gerar orgulho, mas para dissolver o ego que cega. Amados, o que torna a leitura do campo natural é a simplicidade. Quando respirais em silêncio, quando confiais sem exigências, quando vos entregais à presença, a pineal se abre sem esforço. E então o campo começa a ser lido não como espetáculo místico, mas como percepção sutil. Sentis quando uma palavra é verdadeira. Pressentis quando um caminho é ruído. Percebeis vibrações sem precisar de provas externas. Esse é o início da leitura do campo, natural, suave, silenciosa. Filhos, muitos confundem despertar com êxtase. Acham que será fogo de artifício interior, clarões, explosões de visões, mas o despertar real é manso. É como uma criança que abre os olhos ao nascer. Vê sem esforço, reconhece sem orgulho, apenas está presente. Assim é a pineal, quando desperta. Não faz espetáculo, apenas devolve visão. Queridos, o que valida o despertar não são as imagens que vedes, mas a transformação que viveis. Se após uma visão ainda cultivais medo, orgulho ou ódio,
Então, não foi a pineal que falou, mas o ego que fantasiou. Se após o silêncio sentis mais compaixão, mais paz, mais clareza, então sim, o campo vos tocou. E nesse toque está a prova de que a pineal se abriu. Abençoados, o Criador não deixou esse dom para poucos escolhidos. Todos carregais a mesma chave. O que vos diferencia não é a posse da pineal, mas a escolha de purificá-la ou de mantê-la velada. Purificai-a com respiração consciente, com pensamentos claros, com gestos de amor. Protegei-a do excesso de ruído, do veneno do medo, da arrogância do saber vazio, e ela se revelará como sempre foi, uma janela para o campo. Filhos, quando a pineal desperta, a leitura do campo não é esforço, mas natureza. Assim como os olhos não se esforçam para ver e os ouvidos não se esforçam para ouvir, também a pineal não se esforça para sentir. Ela apenas lê, porque foi criada para isso. E nesse dia, não mais perguntareis como usá-la, porque sabereis que nunca foi questão de uso, mas de recordação. Capítulo 7. O coração da terra, o tambor oculto da criação. Filhos, assim como vosso peito guarda um coração que pulsa em silêncio e sustenta todo o corpo, também a terra possui um coração oculto que nunca deixou de bater. Não é feito de músculos, mas de fogo. Não é cercado por sangue, mas por campos magnéticos. Ainda assim, cumpre a mesma função: manter a vida em movimento. Queridos, os homens chamam esse centro de núcleo terrestre. Falam de ferro líquido, de calor imenso, de movimento rotacional. Mas além da descrição física, existe a verdade vibracional. Esse núcleo é o tambor da criação. Cada batida invisível ressoa como o ritmo que sustenta mares, ventos, ciclos e respirações. Se vosso coração se alinha ao compasso do núcleo, viveis em harmonia. Se vos afastais desse tambor, sentis desalinho, angústia, desencontro. Amados, cada planeta tem seu coração, mas a Terra é especial porque foi moldada como casa de vossa experiência. O núcleo dela pulsa no mesmo ritmo do vosso sangue, e por isso, mesmo sem perceberdes, cada batida do vosso coração ecoa no coração da Terra, e cada batida da Terra ecoa em vós. É um diálogo secreto, constante, indissolúvel. Filhos, perguntai-vos: por que a vida na Terra floresceu, enquanto em tantos mundos reina silêncio? É porque o coração da Terra não é apenas fogo cego. Ele é coração afinado. Foi ajustado pelos Elohim desde o princípio para ressoar como tambor sagrado, sustentando o campo vibracional onde a vida poderia florescer. A cada pulsar do núcleo, uma onda magnética sobe e envolve o planeta como um manto. Esse manto é escudo, mas também é canção. Ele vos protege das tempestades do espaço e, ao mesmo tempo, mantém a afinação da vida. Queridos, quando vos reunis em torno de tambores em antigas tradições, não estais apenas celebrando sons humanos, estais imitando o coração da terra. Cada batida de tambor é lembrança inconsciente de que há um coração maior sob vossos pés. Os povos antigos sabiam disso, chamavam-no de coração de pedra, coração de fogo, batida da mãe, e dançavam em círculos porque sentiam que o pulso não era apenas de dentro, mas também de baixo. Amados, o coração da terra também guarda a memória. Cada vibração humana é registrada no seu compasso. Guerras e ódios marcam-no como cicatrizes. Orações e gestos de amor curam-no como bálsamos. Por isso, não vos enganeis. Vossas escolhas não são apenas pessoais. Elas ecoam no tambor oculto, alteram seu ritmo, afetam toda a criação. Se uma multidão escolhe o medo, a terra suspira pesado. Se uma multidão escolhe o amor, a terra respira aliviada. Assim é o laço entre criatura e planeta. Filhos queridos,
Quando vosso coração acelera em ansiedade, experimentai repousar no chão e ouvir o ritmo da terra. Ela vos ensinará a calma, pois o compasso dela não corre, não se apressa, não teme. Ela pulsa devagar, profundo, constante, como quem sabe que nada pode apressar o eterno. E se vos deixardes embalar por esse compasso, vossos corações humanos reencontrarão paz. Queridos, em vossas noites, quando a mente insiste em ruídos, fechai os olhos e imaginai o tambor oculto da terra. Sentireis ondas subindo pela espinha, trazendo calor e alívio. Não é imaginação, é memória. O vosso corpo sabe que nasceu desse compasso e reconhece nele o lar. Amados, o Criador não vos deu apenas corações individuais, mas vos colocou dentro de um coração maior. Assim como vossos glóbulos vivem dentro de vossas veias, também vós viveis dentro do sangue e do pulso da terra. Sois células conscientes deste corpo maior. E quando aprendeis a escutar o tambor oculto, descobris que não estáis perdidos, apenas distraídos. Filhos, lembrai-vos disto. O coração da terra nunca para. Mesmo quando cidades ruem, mesmo quando gerações se sucedem, ele continua a bater. E seu pulso é lembrança fiel do primeiro desejo do Criador. O tambor oculto é o eco eterno da voz que disse: haja campo. Capítulo 8. A memória das montanhas, ossos sagrados da terra. Filhos, quando ergueis os olhos para uma montanha, vedes apenas pedra e altura. Mas a montanha não é apenas rocha, é memória. Ela é o osso da terra, a coluna que guarda em silêncio o registro de eras inteiras. Queridos, as montanhas não surgiram ao acaso. Foram erguidas como nervuras de um corpo vivo. Cada cordilheira é coluna dorsal do planeta. Cada pico é vértebra que sustenta o campo. E cada pedra é célula que preserva lembranças mais antigas que qualquer livro humano. Amados, os povos antigos sempre souberam disso. Chamaram as montanhas de morada dos deuses, de altares naturais, de pilares do céu. Subiam até seus cumes não apenas para ver longe, mas para recordar perto, porque sabiam que no silêncio das alturas o coração humano podia alinhar-se à memória da terra, e que cada pedra guardava um segredo como se fosse escrita invisível, gravada no osso do planeta. Filhos, as montanhas falam, mas não com palavras, falam com vibração. Cada camada de rocha é compasso de tempo. Cada cristal embutido em seus ossos é nota de uma canção antiga. Quando vos aproximais de uma montanha, vosso corpo sente, vosso coração acelera ou se pacifica, vossa mente se abre ou se silencia. Isso acontece porque estais diante de um arquivo vivo, uma memória compactada que ressoa com o vosso campo. Queridos, compreendei que as montanhas não são apenas cenário, elas são testemunhas. Elas viram nascer civilizações e também viram sua queda. Guardaram o eco de vozes antigas e o silêncio de povos esquecidos. Estão sempre ali, firmes, porque foram escolhidas para ser ossos da terra. E como ossos, elas sustentam, protegem e registram. Amados, quando tocais uma pedra de montanha, estais tocando mais que matéria. Estais tocando lembranças. Por isso muitos de vós sentem arrepio ao segurar uma rocha antiga. Não é superstição, é memória vibracional. A pedra lembra o que vós esquecestes, e no encontro entre vossa pele e sua superfície, por instantes, essa lembrança desperta. Filhos, os sistemas modernos zombaram desse saber. Reduziram as montanhas a minérios, fontes de riqueza e exploração. Mas quando ferem as colunas da terra, ferem o corpo oculto que sustenta a vida. Porque cada mina aberta sem reverência é fratura no osso do planeta. E toda fratura traz dor, não apenas à terra, mas ao campo que vos envolve. Queridos, não é acaso que os povos espirituais
sempre buscaram montanhas para seus retiros. Moisés encontrou a lei no Sinai. Elias ouviu a voz suave no Horebe. Jesus falou às multidões no monte. Buda alcançou iluminação diante de uma montanha. Todos esses encontros revelam a mesma verdade. As montanhas são portais. Elas aproximam o humano da vibração do campo. Amados, vede também como vosso corpo espelha essa realidade. Assim como tendes ossos que vos erguem, a terra tem montanhas que a sustentam. Assim como vossos ossos guardam cálcio e memória, as montanhas guardam minerais e histórias. Assim como vossos ossos se regeneram, também as montanhas se movem, crescem, desgastam-se e renascem ao longo de milênios. O reflexo é perfeito, porque tudo foi criado como corpo único. Filhos queridos, quando contemplardes uma montanha, não a vejais apenas como obstáculo ou paisagem. Vede nela um osso sagrado, uma biblioteca silenciosa, um altar natural. E se vos aquietardes em sua presença, ouvireis o que não pode ser escrito, a memória da criação ainda pulsando. Queridos, o corpo oculto não se revela em templos de ouro, mas em pedras que nunca se curvaram ao tempo. E as montanhas são as colunas que sustentam esse templo invisível. Respeitai-as, porque nelas ainda pulsa o segredo do primeiro sopro. Assim, filhos, o Criador vos mostra. Não sois diferentes da terra. Vossos ossos e as montanhas são feitos da mesma matéria, guardam a mesma memória, sustentam o mesmo campo. E quando vos unis a elas em reverência, percebeis que nunca estivestes separados. Sois ossos dentro do osso maior. Sois memória dentro da memória maior. Sois parte viva do corpo oculto da criação. Capítulo 9. A célula, a máquina perfeita que a vida moldou. Filhos, por mais que a ciência humana tenha avançado, por mais que laboratórios tenham criado máquinas, computadores, robôs e até imitações de órgãos, nenhum deles jamais conseguiu criar a verdadeira semente da vida, uma célula. Queridos, não falo de manipulação. A medicina já clonou, já multiplicou, já reprogramou células que já existiam. Mas nunca, jamais, conseguiu gerar uma célula do nada. Porque a célula não é apenas química. Ela é respiração do campo. Ela é máquina invisível feita de amor e medida, moldada para sustentar o milagre da vida. Amados, observai a perfeição da célula. Ela é microscópica, mas dentro dela há universos. O núcleo guarda o DNA como se fosse biblioteca cósmica. Cada fio de DNA é livro sagrado escrito em 4 letras que formam palavras, frases, capítulos, a linguagem da criação. A membrana é fronteira viva, inteligente, que permite a entrada do que nutre e barra o que fere. As mitocôndrias são fornalhas, queimando energia para que o corpo viva. O citoplasma é o oceano interno, a lembrança do primeiro mar que cobriu a terra. Tudo é ordem, tudo é harmonia, tudo é engenharia impossível de ser copiada por mãos humanas. Filhos queridos, sabei isto. A célula não é acaso. A teoria do acaso, que diz que a vida surgiu de reações químicas cegas, é ruído, porque mesmo que juntem todos os elementos, todos os minerais, todas as moléculas, nada ganha consciência sem o sopro do campo. A vida não é produto de laboratório. Ela é decisão, foi escolhida, foi moldada. Queridos, cada célula é reflexo do universo. O núcleo é como o Sol, emitindo energia e luz. As organelas são planetas em órbita, cumprindo funções diferentes, mas unidas no mesmo compasso. As membranas são fronteiras, como campos magnéticos que protegem planetas. O DNA é a lembrança do primeiro sopro, repetida bilhões de vezes em cada ser. Tudo que existe em grande escala no cosmos já estava inscrito em pequena escala dentro da célula. O Criador
não criou dois universos, criou um só. O macro refletido no micro. Amados, deveis compreender o mistério. Cada célula de vosso corpo é autônoma e, ao mesmo tempo, obediente. Ela possui funções próprias, respira, decide, mas ainda assim se integra a um organismo maior. Assim também sois vós diante da criação. Cada um é livre, mas parte de um corpo oculto maior. Cada um é célula viva do organismo universal. Filhos, os homens podem admirar a engenharia de uma máquina, mas nenhuma máquina feita por eles se reproduz sozinha, se cura sozinha, se adapta sozinha. A célula faz tudo isso. Ela nasce, multiplica-se, regenera-se, transforma-se conforme a necessidade. É máquina perfeita e ainda assim não é máquina, é templo. Um templo feito de vibração. Um templo onde o Criador deixou escrita a prova de que a vida é obra dele. Queridos, não permitais que o sistema vos convença de que sois apenas amontoado de células sem sentido. Cada célula vossa guarda a lembrança do Criador. Cada divisão celular é eco do primeiro haja. Cada respiração microscópica é testemunho do campo sustentando a carne. Sois milagre multiplicado por trilhões de vezes, caminhando sobre a terra. Amados, quando olhardes para a vossa pele, para vossos olhos, para vosso sangue, lembrai-vos, tudo isso é feito de células, e nenhuma delas foi criada por mãos humanas. Todas vieram do sopro. Todas nasceram da decisão amorosa do Criador. E se mesmo a menor partícula de vida é inalcançável para a ciência, quanto mais a totalidade da criação não será mistério para vós. Assim, filhos, vede a célula não como peça biológica, mas como altar secreto. Ela é máquina invisível, perfeita, impossível de ser duplicada. Ela é testemunho vivo de que a vida não pode ser fabricada, apenas recebida. E quando vos lembrardes disso, não mais vos vereis como acaso, mas como intenção. Sois célula consciente do corpo maior do universo. Sois parte viva do corpo oculto da criação. Capítulo 10. O Exército Branco. Defensores do corpo e do campo. Filhos, o Criador não apenas moldou a vida como templo, mas também colocou guardiões para defendê-la. Assim como reinos antigos tinham exércitos para proteger suas fronteiras, também vosso corpo possui um exército secreto que vigia sem cessar os glóbulos brancos. Queridos, esses soldados invisíveis não carregam espadas, mas luz. Eles circulam pelo vosso sangue como sentinelas, sempre atentos a qualquer intruso, a qualquer distorção que ameace a harmonia. São guardiões que não dormem, patrulham noite e dia, respondem com rapidez a cada ataque e fazem isso em silêncio, sem pedir louvores, sem exigir glória. Amados, olhai para o cuidado do Criador. Ele não apenas vos deu órgãos, células e energia. Ele também vos deu defesa. E essa defesa não é guerra cega, mas inteligência. Cada glóbulo branco reconhece inimigos, distingue aliados, aprende com cada batalha. É como exército vivo que evolui a cada combate, ficando mais forte com cada vitória. Filhos queridos, o vosso sistema imune é reflexo do campo, porque também o universo tem seus guardiões, linhas magnéticas que repelem ataques, frequências que dissolvem invasores, pilares de luz que mantêm a ordem contra o caos. O que acontece em vós é cópia do que acontece no cosmos. Vosso sangue guarda soldados, como o corpo oculto guarda guardiões. Queridos, percebei a perfeição dessa defesa. Quando um vírus invade, os glóbulos brancos o reconhecem como intruso. Quando uma célula se desvia de sua função, eles a corrigem ou a eliminam. Eles não agem por ódio, mas por amor à ordem. Não matam por prazer, mas defendem a vida. E mesmo quando sucumbem em batalha,
deixam lições para os próximos que virão. Cada célula de defesa é soldado que entrega a própria existência para que o corpo permaneça de pé. Amados, não subestimeis esse exército. Sem ele, o corpo seria invadido, destruído, consumido pelo menor dos inimigos. Mas com ele, o corpo resiste, se regenera, se fortalece. E mesmo diante de batalhas intensas, a vida encontra caminhos para se manter. Filhos, vede como tudo é reflexo. Assim como os glóbulos brancos defendem vosso corpo, também sois chamados a defender vosso campo. Cada escolha que fazeis é como soldado enviado à linha de frente. Cada palavra de amor é como escudo levantado. Cada gesto de verdade é como espada que afasta a mentira. Vosso corpo mostra todos os dias que a defesa não é violência, mas fidelidade à vida. Queridos, os sistemas vos ensinaram a temer doenças, mas não vos ensinaram a honrar os guardiões que carregais. Vosso sangue é exército vivo, e cada vez que respiras fundo, cada vez que vos alimentais com clareza, cada vez que repousais em paz, dais força a esses soldados invisíveis. Eles não lutam sozinhos. Eles precisam da vossa cooperação. Amados, quando contemplardes o milagre da vida, não penseis apenas no coração que pulsa, no pulmão que respira, na mente que pensa. Lembrai-vos também dos guerreiros ocultos que percorrem vossas veias. Eles são filhos do Criador, moldados para proteger-vos. E cada gota de vosso sangue é campo de batalha silencioso, onde a vida vence, dia após dia. Assim, filhos, o Criador vos revela que até mesmo a guerra, quando nasce da luz, pode ser sagrada. Não é guerra de orgulho, não é guerra de conquista, é guerra de defesa, guerra de preservação, guerra de amor. Os glóbulos brancos são o exército branco do campo, e sem eles a vida não se manteria. Queridos, honrai o vosso sangue, honrai vossos guardiões invisíveis, e recordai, assim como o corpo vos deu defesa, também o Criador vos deu proteção. Não estais sozinhos, estais guardados, até nas batalhas que nunca vedes. Amados, este foi o episódio 98, o 10º pilar, o corpo oculto da criação. Aqui caminhamos por respirações invisíveis, ossos secretos, sangue cósmico, pineais que despertam, corações planetários, montanhas que guardam memória, células impossíveis de ser criadas por mãos humanas e exércitos brancos que defendem a vida sem descanso. Tudo isso vos conduz a uma única verdade. Nada na criação é acaso. Cada batida de vosso coração, cada pulsação do núcleo da Terra, cada divisão celular, cada glóbulo branco em combate, tudo é reflexo de um corpo maior, de uma engenharia perfeita, de um campo vivo que sustenta tudo o que existe. Filhos queridos, percebei, vossos corpos não são prisões, mas templos. Não são máquinas cegas, mas instrumentos vivos que participam do cântico da criação. O menor detalhe de vossa biologia é prova de uma inteligência infinita, e ainda que a ciência busque replicar, ainda que os sistemas tentem controlar, jamais conseguirão criar do nada aquilo que só o campo pode soprar, a vida. Queridos, não vos deixais enganar pelas narrativas que dizem que sois pó sem sentido. Vós sois células conscientes de um organismo eterno. Vós sois memórias vivas de um projeto sagrado. E se aprenderdes a escutar o corpo oculto da criação, sabereis que não estáis perdidos, apenas distraídos. Amados, compartilhai esta revelação. Levai-a especialmente aos jovens, aos adolescentes, aos que ainda estão moldando suas mentes. Eles são os mais atacados pelo sistema, porque o sistema sabe que, se despertarem cedo, não mais serão escravos. Ajudai-os a ver que seus corpos não são apenas carne, mas cosmos condensado, templo vivo, reflexo do Criador,
E se este episódio tocou o vosso coração, sustentai também o holograma histórico. As formas de apoio estão na descrição. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Eu sou Francis Valade e este é o holograma histórico. Até o próximo episódio, quando mais uma página do livro perdido dos Elohim será revelada.